Vini Júnior fora da seleção é a maior injustiça desde Neymar em 2010. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro, e eu ainda acho que Ganso poderia estar, e estava na lista reserva, o Neymar não estar, para mim era um absurdo. Para mim, desde Neymar não estar, é a maior. Claro, uma e outra você pode falar, mas essa é muito grande. Quando teve no primeiro tempo lá no Chile, em Santiago, o Vinícius Júnior como secretário de lateral, sem uma explosão, sem poder explodir, né? Não acho que não foi culpa dele, foi um esquema, uma camisa de força tática, sim. Só quero citar outro exemplo clássico: Dirceu Lopes não está na Copa de 70, mas ia acabar sendo reserva, mas um jogador fabuloso, né? Para mim, jogou do mesma bola que o Tostão jogou no Cruzeiro, jogou o Dirceu Lopes, não na seleção, também porque não foi para a Copa de 70, mas para mim é verdadeiro sim. Desde o Neymar não ter ido junto com o Ganso para a África do Sul, é para mim o maior erro de convocações dos últimos tempos, de um jogador não ter sido chamado. Ricardinho, pelo que eu percebi, para você é verdadeiro também, né? Por tudo que você falou antes. Como falam na capital federal, siga o relator. Tá, VS, antes de te ouvir, eu quero colocar o Casemiro pra falar aqui. Porque e o passe do Casemiro ontem? Porra, que passe, né? Que é aquilo, rapaz? Meteu essa, ele literalmente meteu essa, pô. Meu Deus do céu! Meteu aquela. Meteu aquela. E o Casemiro é muito importante no Real Madrid, né? Mas na seleção brasileira também, né? Inclusive, às vezes, capitão e tal. E ele foi questionado sobre o Vini não ter tido essas oportunidades com o Tite. Vamos ver qual foi a resposta dele. E aí depois eu quero ouvir o Vessi. Fazer uma convocatória é difícil. Tem que entender também o lado do treinador lá. Claro que o Vini vive num momento excepcional. Mas isso quem tem que perguntar é para o Tite, né? Imagino eu que é muito difícil. Os jogadores que entraram também nos jogos que eu não fui agora corresponderam do alto nível. Responderam. É difícil você tirar jogador que correspondeu do outro lado também, né? Então, claro que quanto mais jogadores de qualidade, melhor, e mais a importância que o Vini está fazendo para o Real Madrid. Mas também tem que entender o outro lado. Pois é, o Casemiro vai na linha de tem que entender o outro lado, e acho natural, né? O cara é convocado pelo Tite, o Tite é treinador dele na seleção. Padrão, né? Politicamente então é natural. Correto. Não, mas ele fala uma coisa ali que eu acho que é importante a gente levar em consideração, que é, quem foi convocado entrou e entrou bem. Eu acho que se Antony e Rafinha tivessem sido convocados nessa última vez, não tivessem entrado e não dado resposta tão boa, ou nem tivessem entrado, porque se não fosse necessário, enfim, de repente o Vini seria mais questionável ainda o Vinícius Júnior estar fora e esses dois estarem dentro. Mas os dois entraram e entraram muito bem, Vitor Sérgio. E aí, se for para levar 23, o que você faz? Porque agora até tô vendo aqui uma galera falando no chat do Firmino, né? O Firmino ontem sentiu, vamos entender exatamente o que é. Daqui a pouco o Firmino sai e entra o Vinícius, não sei. Mas o que você faz com o Rafinha e com o Antony, que estão bem nos seus clubes e que foram bem na seleção brasileira? Não, eu acho que, e falei isso no programa que a gente estava aqui, tá claro a mensagem que o Tite falou e que talvez devesse ser mais explícito, e que se fosse mais explícito talvez não estivesse apanhando tanto, de dizer, Tite, na minha visão, o Antony e o Rafinha hoje estão na frente do Vinícius. Não ouvi. Hã? Não, pode falar, estou te ouvindo. Não ficou claro? Hã? Não ficou claro que o Tite não deixou isso claro na entrevista para você? Assim, deixou claro na entrevista, assim. não. Na entrevista, não. Acho que deixou claro a forma como ele usou o Vinícius e a forma como ele usou os dois. Os outros dois. Ali deixou claro para mim. Ele cita o Rafinha e o Antony. Não, mas ele cita dizendo, não, o Vinícius faz parte do grupo, estamos olhando tudo e tudo. Acho que se ele poderia ter sido mais verdadeiro de dizer, olha, nesse momento, no trabalho da seleção, eu tô vendo o que ele está fazendo no Real Madrid, mas no trabalho da seleção, o Vinícius está atrás do Rafinha e está atrás do Antony, por isso que ele não foi chamado. Se ele fosse que ele claro disse de foi falar o isso... desempenho do Rafinha e do Antony, que o Antony e o Rafinha tiveram, foi importante para a convocação. Beleza, mas eu acho que ele devia ter sido mais claro em relação ao Vinícius. Que acho que está muito claro. Mas é porque assim, também, eu acho que também a gente tem que entender que não dá para ele, me parece, como treinador, como gestor de pessoas, gestor de jogadores, não dá para também ele ficar diminuindo muito o cara, né?
Acho que ele... Não, nem deve. Como o Vinícius foi ele muito bem da maneira como se posicionou ontem também. O professor que sabe, o Casimiro também. O desempenho que Rafinha e Antony tiveram foi importante para a convocação. Se o desempenho que Rafinha e Antony tiveram foi importante para a convocação e o Vinícius Júnior não está na minha convocação, é óbvio. Ponto. É óbvio que o desempenho do Rafinha e do Antony foi melhor para ele. Sai do jogo. Do que o Tainá, do deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não dá para ele diminuir o Vinícius também claramente, diretamente na entrevista. Ô, Vitor, você já vai só terminar. Deixa eu fazer uma pergunta para a Tainá aqui. Tainá, se a Copa do Mundo, preste atenção, fosse o mês que vem e a lista fosse essa, você ia estar conformada? Não. Tainá, perguntei. Tainá, não foi Mauro Beto? Eu adoraria ser a Tainá. Então eu respondo por ela. Não. Eu acho que eu não estaria, não por causa do Vinícius Júnior. Ah, não? Não. Ok. Porque eu acho que o Antony e o Rafinha entraram e foram muito bem. Mas futebol tem muito de momento, cara. O momento do Vinícius Júnior é fantástico. Mas o momento do Antony não é bom. É ótimo, mas não é igual ao do Vini. O do Rafinha é ótimo, mas não é igual ao do Vini. Porque é numa outra proporção. O Vini joga no Real Madrid. Exato. É natural que a gente veja isso mais. Pesa. Na convocação também tem que pesar. Na convocação tem que pesar isso também. Não, mas aí é pra com todo respeito ao Rafinha, que joga no Leeds, beleza. Maravilha, joga ótimo, muito. Beleza. Mas numa dividida hoje ele vai perder pro Vini. Mas aí pra você, não. Mas pra o mim, Rafinha... Tá bom? Teve Beleza? O Rafinha teve uma estreia na história da seleção brasileira impressionante. 3 jogos, para mim, sendo os três o melhor da equipe, sem jogar 90 minutos os 2 primeiros, e com a equipe jogando muito mal nos 2 primeiros, foi fantástico. Mas você pode levar um só pra Copa digamos, hoje, você leva quem? Um só. Se eu pudesse levar hoje, mês passado, 6 meses atrás, bom... Assim, o Antony evoluiu muito, o Rafinha evoluiu muito, mas para mim quem vai evoluir mais e é muito mais jogador, para mim não tem a menor dúvida que é o Vinícius Júnior, para mim. Obrigado. Embora o Rafinha jogou muito pela seleção, né? O Rafinha jogou muito pela seleção, né? Deixa eu trazer, tá passando um avião. Deixa eu trazer. O Vitor não acabou, acho, viu, Tainá? Eu interrompi ele. Não, eu acho que, só respondendo a pergunta do verdadeiro ou falso, eu acho que é falso porque eu acho que é uma disparidade grande a gente comparar a convocação para uma data FIFA do que a da convocação de uma Copa do Mundo. Com certeza. Porque provavelmente de 2010 para cá, nós tivemos alguma ausência em alguma data FIFA tão grande quanto essa do Vinícius e a gente não lembra. Eu, sinceramente, não lembro por conta disso. Eu acho que a gente deve ter Eu acho que não. O melhor jogador, para mim, o melhor jogador... Não. A gente deve ter tido alguém que estava jogando muito, não lembro. Não lembro. Então, assim, você quer ver uma ideia? Você quer ver uma ideia? As pessoas lembram do Lucas Moura. Não, também não nesse nível. Tem um que eu lembro, mas que logicamente vai parecer que eu estou falando uma idiotice, dada a diferença da posição, a diferença de habilidade, mas o Miranda não ter ido para a Copa de 2014... é um absurdo maior do que o Vinícius estar fora de uma data FIFA. Mas o Miranda era o melhor zagueiro do Brasil ao lado do Thiago Silva. E ele não era nem convocado. Foi o Henrique. Na verdade, a dúvida era Henrique e Miranda. E a minha questão também. O Miranda era titular, Mauro. Mas o único... Não, sim, mas não foi, né? Quer dizer, inclusive... O Miranda deveria era Thiago Silva e Davi... mas era a dupla de zaga do Filipe era Thiago Silva e Davi Luiz. Então o Miranda seria para ser reserva, embora eu achasse que eu acho ele mais zagueiro que o Davi Luiz, mas entendia, digamos, aquele momento. Agora, e foi dos meus 23 à época, o único nome que eu trocaria era o Henrique pelo Miranda. É algo parecido, mas ainda o Miranda poderia ser titular. Não, para mim hoje o Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro no mundo, e não está nem uma convocação. E outra, você quer ver? Tem um nome que a galera fala no chat, Dudu. Dudu, não ter sido chamado. Era o melhor do Brasil, mas... Era o melhor do Brasil, acho que deveria ter sido testado, mas não foi. Mas, enfim. Mas também o Dudu não foi muitas vezes chamado por algo que tem acontecido nos últimos anos pelas datas FIFA. O Palmeiras estava em Copa do Brasil, o reta de chegada no Brasileirão e não podia desfalcar também. Mas mesmo se tivesse, talvez o Tite não chamasse, que é outra questão. E outra coisa, o Vinícius Júnior, se fosse chamado hoje, eu concordo, eu falei isso para mim é inexplicável o Vinícius Júnior estar fora. Inexplicável. Mas ele só levou... Beleza, por exemplo, o Vinícius Júnior deveria estar no lugar do Firmino, por exemplo. Por exemplo.
tá? E já falava isso antes do Firmino se machucar. Mas se o Vinícius Júnior tivesse nessa lista, ele não seria titular. Sim, ele não seria titular. Não então, seria. assim... E seria mais um barulho. É por isso que eu acho que é falso. Eu acho que nesse meio tempo, eu acho que as duas coisas... Se o Vinícius Júnior ficar fora da Copa do Mundo do ano que vem, eu acho que essa enquete pode ser boa, pode ser muito bem colocada. Se ele ficar fora da Copa ano que vem com essa bola que ele tá jogando, nós temos que tocar... Acabou a convocação, você troca o treinador. Atenção, os convocados são esses. Aí o presidente da CBF, na época que eu não sei quem vai ser, pega o microfone e fala: o senhor está demitido. Quem assume a seleção é Alex Estival. Mas é o que eu estou dizendo. Mas é o que eu estou dizendo. Dada o tamanho de uma convocação para a Copa, se o Vinícius Júnior ficar fora da Copa do ano que vem, aí eu acho que eu responderia verdadeiro. Para uma data FIFA, eu não acho. E com um detalhe. Vocês repararam que o nosso nobre Ricardo Martins acabou de dizer troca, e ele não falou Renato Gaúcho? Eu larguei, esse eu já larguei, já troquei. Agora a fila andou. Saiu o Renato, entrou o Alex Estival. A fila anda, amigo, a fila anda.